Olá, criptomaníacos! O Banco Central dos Estados Unidos permanece na sua estratégia de rápida desvalorização do dólar e o Bitcoin agradece. Não à toa a gente está vendo o Bitcoin se valorizando mais rapidamente do que os modelos de previsão de preço mais otimistas, como, por exemplo, o Stock to Flow. Será que estamos rumo aos 200 mil e além? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Tenho certeza que você não esqueceu de dar o like nesse vídeo, né? Por favor, não me desaponte. Antes da gente entrar aqui no gráfico e nas notícias, eu queria lembrar vocês que a Criptomaníacos possui diversos parceiros, diversos patrocinadores avaliados por nós e que te ajudam no dia a dia com criptomoedas. Por exemplo, pare de usar bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, e migre para um banco digital que aceita criptomoedas. Você pode ter em carteira criptomoeda como Bitcoin e também reais no mesmo local, fazendo transferência de um para outro, muito mais fácil, sem pagar taxas, usando o Alter. O link está na descrição. Mesma coisa com relação a uma corretora, a uma exchange de criptomoedas. Por que utilizar somente uma se você pode ter todas no mesmo local com a Bitpreço? E se você está cansado da burocracia das exchanges e quer migrar para o P2P, ou seja, trocar diretamente com outra pessoa, você pode usar a Paxful, também nossa patrocinadora. E se você precisa de uma carteira de criptomoedas, você tem a Status para usar na palma da sua mão. Por fim, você não precisa mais de um banco tradicional para guardar seu dinheiro na poupança ou em fundo de investimento. Você pode usar a Ledger. A Ledger permite que você faça poupança com o seu Bitcoin ou a sua stablecoin, a sua USDC. Tudo isso com taxas muito melhores do que no mercado tradicional. Tudo isso que eu falei para vocês está aqui na descrição do vídeo, então corre lá e aproveita. Sem mais delongas, vamos entrar aqui primeiramente no gráfico de preço. Esse é o gráfico de 4 horas do Bitcoin, que eu mostrei no vídeo passado, e o que eu tinha falado para vocês era, o preço encostou nessa linha amarela aqui dos 34 de RSI, e como a gente viu em todos os momentos anteriores, a partir desse ponto a tendência era o preço subir, e o RSI subir também, como vocês podem perceber aqui no gráfico, vou dar um zoom para vocês, olha o que aconteceu após encostar na linha amarela dos 34. O RSI voltou a subir e o preço do Bitcoin também, tá? Desse momento aqui do vídeo, né, que eu falei para vocês, o preço estava ali próximo aos 54, 55 e agora ele está caindo, mas apesar de estar caindo, ainda está acima, está em 57,727 nesse momento, tá? Ele chegou a pegar lá nos 60 mil dólares, testou novamente os 60 mil dólares, o que faz com que essa análise aqui tenha dado certo, né? O que é bem positivo aqui para a gente. Deixa o like para contribuir como sempre. Migrando aqui para o gráfico diário, a gente percebe que o Bitcoin ainda respeitando a linha de tendência amarela, tudo certo, né? E ele chegou a romper mais uma vez essa linha vermelha, que era aquela alta lá de trás, lá de 21 de fevereiro, posicionada nos 58.300 dólares. E agora ele está um pouquinho abaixo dessa linha, né? Como a gente viu ali, 57.700. E o ideal seria que a gente fechasse o dia hoje, né? Às 9 horas da noite, acima dessa linha vermelha, ou seja, essa linha vermelha servindo como suporte de preço nesse momento e não mais como resistência. Tomara que a gente veja uma subida pequenininha do Bitcoin para que ele feche o dia acima dos 58.300, que seria uma indicação positiva de continuidade de subida. Não que isso tenha mudado, tá? De qualquer forma, a gente continua numa tendência de alta, já que o Bitcoin está acima da linha de tendência amarela, então, por enquanto, tudo ok. Agora vamos entrar na notícia principal aqui do vídeo, que é Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vê salto no crescimento e alta da inflação, mas sem mudança nos juros. Aqui a gente tem duas informações importantes que eu destaquei em amarelo para vocês na tela. Alta da inflação, ou seja, o Fed está falando que a inflação vai permanecer alta, ou seja, ele não vai combater a alta da inflação, vai deixar solto por algum tempo, o que é a desvalorização do dólar, né? Então ele está permitindo que o dólar se desvalorize e também não vai mudar
a taxa de juros da economia, que está praticamente no zero, ou seja, não estão cobrando para você tomar dinheiro, colocar mais dinheiro no mercado, né? Tirar do banco e trazer para o seu bolso, que também desvaloriza o dólar, porque você está encharcando a economia de dólar com esses dois fatores, a inflação, que é a impressão de dólar, e também juros zero, que permite mais entrada desse dólar dentro do mercado. E se o Banco Central dos Estados Unidos não está preocupado com a desvalorização do dólar, a gente fica muito feliz, porque isso significa valorização do Bitcoin, que serve justamente para nos proteger da inflação. Se esse é o grande argumento para as pessoas migrarem para o Bitcoin, né? Bitcoin como reserva de valor, ou seja, aquele ativo que não perde valor, como no caso está acontecendo com o dólar e com outras moedas estatais, o que o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo é soltando um sinal assim: compre Bitcoin. Compre Bitcoin para se proteger das cagadas que estamos fazendo na economia. E não foi à toa que a gente viu o preço do Bitcoin voltando a subir a partir de ontem e testando os 60 mil dólares. Agora eu não estou falando de gráfico, estou falando de fundamento, né? Então, tanto graficamente como fundamentalmente, fazia sentido uma valorização do Bitcoin, graças aqui à ajuda dos Estados Unidos, né? Eles destroem o dólar e para a gente isso é positivo porque valoriza o Bitcoin como moeda. E como já vimos em vídeos anteriores, a maior parte dos bancos que eram contrários ao Bitcoin mudaram de posição. Vimos o JP Morgan, o Morgan Stanley e outros bancos agora mudando sua postura com relação ao Bitcoin. E aqui tem mais uma notícia voltada para isso, né? Bitcoin é muito importante para ser ignorado, disse o relatório do Deutsche Bank, o principal banco europeu, né? Acabou de falar que o Bitcoin é muito importante para ser ignorado, porque passou de $1 trilhão e também devido a esses fundamentos que a gente está vendo aí de inflação ao redor do mundo. Outro banco entendendo aqui os fundamentos do Bitcoin, a importância do Bitcoin no cenário atual. Mas, infelizmente, nem todos já atingiram essa maturidade. Ainda existem aqueles bancos dinossauros, jurássicos, falando besteira, porque não entendem absolutamente nada sobre criptomoedas. E o caso aqui é o Bank of America. Bank of America falou que Bitcoin é pura especulação e é mais centralizado que o dólar. Nesse relatório deles, eles dizem que o Bitcoin é mais centralizado que o dólar porque 95% do Bitcoin está na mão de 2, sei lá quantos por cento das pessoas, que na verdade é um dado, inclusive, errado, tá? Como essa matéria aqui diz, tem algum local aqui que eles informam, ó. Ele fala aqui que o Bitcoin é mais centralizado que o dólar, com 95% do Bitcoin sendo controlado por apenas 2,4% dos detentores, quando na verdade a gente vê aqui pela Glassnode, né, que é uma das empresas de estudo mais importantes sobre a blockchain, mostrou que as baleias detêm cerca de 34% das moedas e não 95%, como foi afirmado pelo banco. Mas, na verdade, nem é isso que importa, tá? Independente de quantas pessoas seguram quantos bitcoins, não é isso que torna o Bitcoin centralizado ou descentralizado. A descentralização do Bitcoin é que, independente dessas pessoas possuírem Bitcoin, elas não têm como controlar a inflação do Bitcoin, por exemplo, né? Esse é um fator importante. Lá no dólar, existe somente o Fed. O Banco Central define qual vai ser a inflação e qual vai ser a taxa de juros na economia. Você consegue fazer isso no Bitcoin? Mesmo se 95% estiver na mão de poucas pessoas, eles conseguem controlar a inflação no Bitcoin? Não. E é por isso que o Bitcoin é descentralizado. Ele não depende da vontade de um grupo ou de um ente, como acontece com o dólar. E está aí a grande vantagem do Bitcoin com relação a outras moedas. Ele é imune à vontade de determinado grupinho, por mais poderoso que seja esse grupo. Se as pessoas ali que têm muito Bitcoin quiserem inflacionar o Bitcoin, criarem 25 milhões ao invés de 21 milhões de Bitcoins, não conseguem fazer. Já no dólar, se chegar um grupo de interesse lá, um grupo muito importante de empresários ligados ao Estado e pressionar o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos vai imprimir mais dólar. Então, como que o Bitcoin é mais centralizado que o dólar? Óbvio que não é. Óbvio que eles não entenderam o funcionamento do Bitcoin e estão falando besteira. Eles falam também sobre a velocidade do Bitcoin, como se isso não pudesse ser melhorado com o passar do tempo, com outras camadas, como a gente está falando Lightning Network e outras tecnologias.
tecnologias que vão sendo lançadas. Esse não é um problema. O Bitcoin não pode trocar nunca a sua descentralização por qualquer outra coisa, por mais legal que seja. O Bitcoin podia ser super rápido. Tá bom, mas isso vai piorar a descentralização? Vai. Então não. Então não mexa nisso, porque o mais importante é que o Bitcoin seja descentralizado e que não caia na mão de um parasita, de um político desgraçado que resolva destruir a moeda. Então a gente não pode trocar descentralização por qualquer outra coisa. De acordo com o relatório do Bank of America, intitulado Os Segredos Sujos do Bitcoin, o Bitcoin também se tornou correlacionado com ativos de riscos, não está ligado à inflação e ainda se mantém excepcionalmente volátil. Aqui a gente percebe que eles já não entenderam nada. Estão falando que o Bitcoin não tem relação com inflação. Como não tem? Bitcoin tem uma quantidade limitada, ou seja, não inflacionável. Ele tem 21 milhões. Ele é deflacionário, no caso, né? Enquanto que o dólar, ele é impresso a todo momento. Então, ele é inflacionário. Então, o Bitcoin tem total relação com inflação. Ele fala que ele é excepcionalmente volátil, como se isso fosse um problema. O que você prefere? Um ativo que não seja volátil e que só perca valor, ou um ativo volátil que ganha valor? Eu prefiro a segunda opção. A volatilidade em si não é um problema. Pode ser um problema no caso de você usar esse ativo como moeda no dia a dia, porque aí no dia que você quer comprar um carro, mudou muito o valor e aí fica ruim de você comprar o carro. Mas a volatilidade não é algo permanente, a volatilidade é algo passageiro que está ligado a um ativo novo, um ativo que acabou de nascer, que tem pouco mais de 10 anos de vida. Todo ativo novo tem grande volatilidade, até ele se tornar o ativo padrão do mercado. No dia que o Bitcoin for a moeda de reserva mundial, isso significa que a maior parte das pessoas ao redor do mundo vão possuir Bitcoin. E aí não existe mais volatilidade. O valor do Bitcoin vai ficar bem estável, porque você vai receber em Bitcoin, gastar em Bitcoin, vai ter sempre Bitcoin em carteira e acontece o mesmo efeito que você tem com grandes moedas ao redor do mundo que possuem uma volatilidade abaixo do Bitcoin. Então, a volatilidade é somente uma questão de tempo, tá? Não é algo permanente como geralmente os críticos da volatilidade fazem parecer ser, né? Não, a volatilidade do Bitcoin não permite que ele seja usado no dia a dia. Mentira! Ela vai parar de existir no dia que o Bitcoin for utilizado no dia a dia, no dia que ele for adotado globalmente. E a gente pode aqui prever que o Bank of America vai perder mercado para outros bancos que já entenderam um pouquinho melhor como funciona o Bitcoin. Mercado é assim, né? Aquele que não se adapta acaba perdendo lugar ou quebrando. Então, infelizmente, Bank of America, você vai ficar para trás. E esse lindo relatório ainda traz mais uma bobagem total, falando aqui sobre a emissão de carbono derivada da mineração de Bitcoin, que é igual à emissão total da Grécia. Ou seja, o Bitcoin é poluente, o que é mentira, tá? Já provei para vocês em outro vídeo que é justamente o contrário. O Bitcoin incentiva, na verdade, tecnologias não poluentes. Eu vou mostrar aqui o vídeo onde eu falo mais sobre isso, né? Tá aqui em cima no card para vocês entenderem por que o Bitcoin não é danoso para a natureza, tá? Ele, na verdade, é um incentivo positivo para que a gente cada vez polua menos. É muito bom a gente ter Bitcoin e não moeda estatal, que sim, é muito poluente. O sistema financeiro tradicional polui demais. A gente tem um gasto energético para manter esse sistema gigantesco. Eu falo aqui tanto sobre a mineração do ouro, que é muito mais poluente do que o Bitcoin, quanto a criação de agências bancárias, a eletricidade gasta para manter esse sistema financeiro atual rodando, a emissão de papel moeda. Nesse vídeo que eu coloquei aqui em cima para vocês, eu coloquei uma tabela lá indicando o tamanho do dano de cada uma dessas coisas e o Bitcoin é disparado o menor. Aproveitando esse argumento do Bank of America de que o Bitcoin ele é muito concentrado na mão de poucas pessoas, né? Eles falam que 95% dos Bitcoins estão na mão de 2% das pessoas, eu quero aqui refutar esse argumento mostrando que, na verdade, a tendência do Bitcoin é pela diluição desse valor, né? Sair das mãos das baleias e cair aí para o público em geral, enquanto no dólar é o contrário. Por quê? Vamos começar pelo dólar.
O que acontece na hora que o governo imprime moeda? E como a gente sabe, o governo sempre imprime moeda. A economia atual é baseada na impressão de dinheiro. O governo imprime moeda, entrega essa nova moeda na mão de quem? Na mão de bancos e na mão de grandes empresas ligadas ao Estado. E essas pessoas são pobres ou são ricas? São ricas. Então, se a empresa está passando por dificuldade ou o banco está passando por dificuldade, como aconteceu na crise de 2008, vai lá o papai Estado, vai lá o governo, imprime moeda e dá na mão desses milionários. O governo está o quê? Concentrando renda na mão de quem já é rico. E é por isso que a gente fala aí que 50% da riqueza mundial está na mão de 1%. Claro, o Estado ajuda nesse processo de concentração de renda. Então, o dólar favorece esse tipo de coisa. Enquanto o Bitcoin, por outro lado, não, pelo menos por enquanto, né? Essa notícia que saiu aqui na CoinDesk fala o seguinte: a lista de ricos do Bitcoin está sendo reduzida conforme o rally de preços, né, o aumento de preços continua. O número de endereços únicos tendo mais de 1.000 bitcoins caiu 8% desde o dia 8 de fevereiro, conforme as baleias realizam os seus lucros. A gente tem uma lista de endereços com mais de 1.000 bitcoins, a gente chama esse pessoal de baleia, né? E essas baleias estão vendendo seus bitcoins devido ao preço muito alto, né? Bateu aí $60 mil, a galera começa a realizar um pouco do lucro. Na hora que eles fazem isso, eles acabam diluindo os bitcoins no mercado, que é o que eu estou falando. Então, enquanto o mercado ainda olha para o dólar como grande moeda, esse tipo de efeito acontece. E a tendência é que essas baleias acabem diluindo seus bitcoins com o tempo, ou seja, ficando com menos bitcoins. E aquele percentual lá que o Bank of America está reclamando vai ficar cada vez menor, enquanto que no dólar, como eu falei para vocês, acontece o contrário. O Estado imprime dólar e entrega na mão de quem já é rico, concentrando renda. Aqui embaixo eu vou mostrar o gráfico para vocês, o número de endereços com mais de 1.000 bitcoins. Isso vinha subindo desde o início de 2021, como vocês podem perceber aqui, porque as baleias são mais espertas que a maior parte da população, né? Estavam acumulando Bitcoin, mas aqui em meados ali de fevereiro de 2021, vem caindo com força, ou seja, os baleias voltaram a vender Bitcoin. Então está acontecendo uma diluição nesse momento, apesar do preço continuar aqui em patamares muito altos. E se esse tipo de coisa não acontecesse recorrentemente, seria impossível o Bitcoin ser adotado globalmente, concordam comigo? Porque se cada um tiver 1.000 Bitcoins ou 100 Bitcoins, como é que cada pessoa no mundo vai ter uma fração de Bitcoin? Seria impossível. Então, para isso acontecer, obviamente, as pessoas vão pouco a pouco vendendo seus Bitcoins, diluindo ele no mercado, permitindo que aí futuramente cada um tenha 0.01 Bitcoin, 0.1 Bitcoin e assim por diante. Então, é um processo natural dessa transferência de bitcoins das grandes baleias para a população em geral, enquanto que no dólar está acontecendo o processo contrário. Mas, como a gente está vendo aqui no vídeo de hoje, as coisas estão positivas para o Bitcoin, né? O Banco Central americano aqui desvalorizando o dólar, isso gera uma tendência de valorização do Bitcoin, que é enxergado como reserva de valor, e o efeito disso é que o Bitcoin não para de subir e sobe mais rapidamente do que deveria. Então, essa notícia que saiu na Cointelegraph é o seguinte: na rota para $200 mil, Bitcoin fechou fevereiro 26% acima do preço do modelo Stock to Flow. Para quem não sabe, o modelo Stock to Flow é o modelo preditivo de preço mais famoso do mundo. Então, as pessoas costumam se basear no Stock to Flow para saber quanto vai custar o Bitcoin no futuro. E o Stock to Flow é um modelo extremamente otimista, tá? Ele fala em valores entre $100 mil e $288 mil nesse ano. Muito otimista. E mesmo assim, o Bitcoin fechou 26% acima do Stock to Flow em fevereiro, o que indica pra gente que ele estaria numa rota aí de um valor muito alto, né? Talvez acima dos $200 mil, como fala essa matéria. E hoje sai essa matéria, hoje ou ontem, não sei, foi ontem, saiu essa matéria aqui falando sobre a possibilidade do Bitcoin bater em $288 mil em dezembro. Porque o criador do Stock to Flow, que é o Plan B, disse que o Bitcoin não vai parar
chegar nos 100 mil dólares. Então ele está afirmando que o Bitcoin vai ficar acima dos 100 mil dólares até dezembro de 2021. Será que tem alguma coisa interessante nessa notícia? Está aqui a afirmação do Plan B. Ele falou o seguinte: na minha opinião, Bitcoin não irá parar em 100 mil dólares e continuará no nível de preço médio de 280 mil dólares do Stock to Flow X. O Stock to Flow X, ele cruza dados do Bitcoin com ouro, prata e outros ativos e acaba encontrando aí uma previsão de preço mais alta para o Bitcoin. Tá? O Stock to Flow prevê 100 mil dólares, o Stock to Flow X prevê 288 mil dólares e ele está apostando aqui que o Bitcoin não vai parar nos 100 mil, vai para os 288 mil e que o all-time high, ou seja, a alta histórica, vai ser mais alta do que o 288 mil, como vocês podem perceber nesse gráfico aqui embaixo. Tá? Essas bolinhas aqui coloridas marcam o preço do Bitcoin, enquanto a linha branca marca o Stock to Flow. Então, a tendência do preço é qual? É seguir essa linha branca, né, alcançando esse patamar aqui em cima, que está posicionado nos 288 mil. E a matéria continua, né? Ganhos de 6 vezes até dezembro? Atualmente, o Bitcoin está seguindo a trajetória do Stock to Flow quase ao pé da letra, como um relógio, como descreveu o Plan B. E ainda não dá sinais de que o topo do ciclo está se aproximando. E aqui vocês percebem como que o preço superou o Stock to Flow. Tá? Essa linha aqui vermelha no gráfico que vocês estão vendo é a linha do Stock to Flow. E olha o preço que é essa linha colorida já cruzando a linha do Stock to Flow muito cedo. Se você pegar aqui na alta histórica anterior, isso nem mesmo aconteceu. Olha a linha do Stock to Flow subindo e a linha colorida vindo por baixo do Stock to Flow. Só cruzou nesse momento aqui, já no final do ciclo, né, já na cor verde aqui, ó, dias para o próximo halving. A cor verde significa que a gente está se aproximando do próximo halving. Aqui no caso, já na cor laranja, a gente cruzou a linha do Stock to Flow, o que sugere que a gente realmente está muito acelerado, né? O Bitcoin está muito acelerado nesse momento e é por isso que o Plan B está tão empolgado. O meu chute é que o topo desse ciclo vai acontecer um pouco antes, tá? Eu chuto aí que seja algo entre outubro, novembro, talvez setembro, tá? Mais para o final do ano, mas não em dezembro. Eu acho que a gente vai encontrar um topo um pouco antes, justamente devido à aceleração muito brusca que o Bitcoin vem tendo. Mas, enfim, 288 mil dólares... Eu não sei, eu acho que é muito alto, tá? O meu chute fica aí ao redor realmente dos 100 mil dólares se eu tivesse que chutar. Eu não chutaria acima disso, mas tomara que eu esteja errado e que o Bitcoin dispare lá para os 288 mil dólares. E se depender dos bancos centrais ao redor do mundo, é capaz de acontecer mesmo, né? Imprimam bastante dólar, imprimam bastante reais, façam essas besteiras com a taxa de juros que o Bitcoin agradece, a gente agradece, e a gente espera já já Bitcoin a R$1 milhão, diria o Silvio Santos. Bom, por hoje é só. Se quiser mais informações sobre criptomoedas, assim como sinais de criptomoedas, tutoriais em vídeo, análises gráficas diárias e muito, muito mais para vocês, está tudo aqui embaixo no site da Criptomaníacos. Corre lá e assine o plano básico ou o plano premium. É isso, muito obrigado e até a próxima.